Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Berucotai. A primeira punição, Hashem trará doenças. Hashem prometeu, se vocês cumprirem a Torá, eu manterei as doenças longe de vocês. No entanto, se nós não observamos as mitzvot, Hashem fará o oposto. Eu trarei uma doença após outra sobre vocês. Vocês chamarão médicos e comprarão remédios, mas todos os seus esforços serão em vão. O doente não será curado. Hashem pune os judeus, midá keneged midá. Eles escolheram propositalmente não cumprir suas mitzvot, agora ele os faz tão doentes e fracos que não conseguirão cumprir as mitzvot mesmo que desejem. A segunda punição. Haverá escassez e fome em Eretz Israel. Como estudamos antes, Hashem prometeu aos judeus que por estudarem e cumprirem a Torá, a colheita de grãos será farta. Mas o oposto acontecerá caso Bnei Israel abandonem a Torá. Hashem ameaçou. Vocês plantarão seus grãos e esperarão que eles cresçam. Mas quando chegar a época da colheita, vocês ficarão desapontados. Todo o seu trabalho e esforço terão sido em vão. Pois nada crescerá, vocês passarão fome. Um ano mais tarde, vocês plantarão novamente. Desta vez a plantação crescerá muito, mas quando os grãos estiverem prontos para ser colhidos, inimigos invadirão Eretz Israel e roubarão toda a colheita. Vocês passarão fome e estes inimigos também destruirão seus filhos e filhas, a quem vocês criaram com tanto amor e carinho. Se vocês fizerem techuvá, eu não punirei mais vocês, mas se continuarem a transgredir a Torá, eu os punirei ainda mais. Eu farei os céus sobre Eretz Israel tão secos quanto ferro. Nenhuma gota de chuva cairá, mas na terra haverá uma umidade prejudicial. Os grãos que vocês armazenaram em buracos no solo apodrecerão por causa da umidade. Assim vocês não terão nenhum alimento. Esta punição se abaterá somente sobre Eretz Israel, e todas as outras nações terão grãos em abundância. Mas, se os judeus cumprirem a Torá, então somente Eretz Israel terá uma colheita farta. A terceira punição. Animais selvagens destruirão muitos judeus. Se Bnei Israel cumprir a Torá, animais selvagens não lhes farão mal. Os animais sentirão que os judeus são sagrados e não os atacarão. No entanto, se os judeus abandonarem a Torá, o oposto acontecerá. Hashem ameaçou. Animais selvagens atacarão vocês quando vocês viajarem pelas estradas. Vocês estarão em perigo não apenas em estradas desertas ou nas florestas, mas mesmo em cidades repletas de pessoas onde os animais normalmente não se atrevem a ir. E mesmo seus animais domésticos tornar-se-ão selvagens. Nas épocas em que Bnei Israel não cumpriam a Torá, jumentos em Eretz Israel costumavam dar mordidas mortais nos judeus. Hashem faz com que animais selvagens ataquem Bnei Israel por causa destas averot em particular, por jurarem falso ou sem necessidade, por causar um Hilul Hashem, por não guardar o Shabat. Bnei Israel poderiam dizer: tudo o que aconteceu conosco foi por acaso. Hashem não nos puniu por causa de nossos pecados. Às vezes, animais selvagens matam pessoas. São apenas acidentes. Mas este tipo de pensamento é errado. Hashem os punirá ainda mais por pensar assim. A quarta punição. Os inimigos de Bnei Israel os destruirão. Você se lembra que Hashem prometeu: se todos Bnei Israel cumprirem a Torá, exércitos estrangeiros nem sequer passarão por Eretz Israel a caminho de suas batalhas em outro país? Agora Hashem advertiu: mas se vocês transgredirem a Torá, seus inimigos invadirão Eretz Israel e destruirão muitos de vocês. A advertência de Hashem se concretizou. A história a seguir contará como isto aconteceu na época do primeiro Beit HaMikdash. Uma história do livro dos Melachim, Reis. O profeta Elisha previu como os inimigos de Bnei Israel os destruiriam.
Elisha foi um conhecido Navi, profeta, que viveu na época do primeiro Beit HaMikdash. Seu mestre, o profeta Elial, que lhe disse em nome de Hashem: vá para a cidade de Damesec, Damasco, em Arama, um país ao norte de Eretz Israel. Diga a Hazael, um dos nobres da cidade, que ele será o futuro rei de Damesec. Elisha viajou até Damesec. Naquela época, Ben-Hadad, rei de Damesec, estava doente. Então, logo Ben-Hadad escutou que Elisha estava em Damesec. Ele ordenou a Hazael: leve um presente ao profeta judeu e peça a ele que pergunte a Hashem se eu me recuperarei ou não de minha doença. O rei sabia que o profeta judeu não aceitava presentes para si. O rei pretendia dar a Elisha comida, que o navio usaria para alimentar seus alunos. Hazael carregou 40 camelos com comidas deliciosas e foi até o navio. A comida é um presente do rei, ele disse a Elisha. Ele quer saber se ele se recuperará ou não de sua doença. Elisha respondeu: volte e diga a ele que ele viverá. No entanto, isto na verdade é uma mentira. A verdade é que Hashem me disse que o rei morrerá. Mas você não precisa contar isto a ele para que ele não se sinta mal. De repente, Elisha se afastou de Hazael. Lágrimas corriam em sua face, mas ele não queria que Hazael visse a sua dor. Ele tentou se controlar, mas não conseguia parar de chorar. Finalmente, ele começou a chorar bem alto. Surpreso, Hazael perguntou: por que meu mestre está chorando? Elisha explicou a Hazael que ele não estava chorando por causa da morte iminente do rei. Eu prevejo o que você fará, Bnei Israel. Elisha explicou: você queimará nossa fortaleza, matará nossos homens com a espada e cruelmente destruirá as mães que estão esperando bebês. O Navi sabia que Hazael seria um dos inimigos que Hashem enviaria para atacar Bnei Israel, como ele havia advertido nesta paraxá. Eu? Perguntou Hazael, surpreso. Eu não tenho poder para fazer o que você mencionou. Você terá poder, afirmou Elisha. Hashem me disse que você tornar-se-á rei de Arama. Hazael retornou ao rei. O que Elisha disse? O rei perguntou. Não tenha medo, mentiu Hazael. Você viverá. No dia seguinte, o rei pediu a Hazael que colocasse uma toalha fria em sua testa, pois ele tinha febre. Mas o frio resfriou tanto o seu corpo que ele morreu. Tal como previu Elisha, Hazael foi coroado o novo rei de Arama. E assim como Elisha havia dito, Hashem decidiu punir Bnei Israel, através de Hazael, por eles servirem a ídolos e não cumprirem várias mitzvot da Torá. Hazael atacou Bnei Israel exatamente como Hashem advertiu nesta paraxá. Ainda assim, na época de Hazael, Hashem não destruiu o Beit HaMikdash e nem expulsou Bnei Israel de Eretz Israel. Hashem teve piedade deles pelo mérito de seus grandes patriarcas, Abraão, Yitzhak e Yaakov. Ele esperou talvez Bnei Israel fizesse techuvá e ele não teria que destruir o Beit HaMikdash. Mas Bnei Israel ignoraram os sinais de advertência de Hashem e continuaram a pecar. A Torá acrescenta: além da espada do inimigo, Hashem trará outros terríveis castigos sobre vocês. Castigos que não estão escritos aqui na Torá. A Torá alude a outras coisas trágicas que aconteceriam na destruição do primeiro Beit HaMikdash. O próximo Midrash falará sobre uma delas. O Midrash nos conta a punição do rei Taldiquial. Na verdade, Tzidkial. Tzidkial foi o último rei judeu. Ele era um tzadik. No entanto, Hashem estava zangado com ele porque ele não evitou que os judeus cometessem averot. Irmial, o profeta, advertiu o rei e o povo que, a menos que fizessem techuvá, Hashem faria com que eles caíssem nas mãos do rei de Bavel. Irmial advertiu o rei: você será levado para Bavel e morrerá ali, mas seus olhos não verão isto. Mas o rei e o povo não ouviram o profeta. No 11º ano do reinado do rei Tzidkial, Hashem cumpriu as advertências de Irmial.
Nebuchadnezzar, rei de Babel, queimou o Beit HaMikdash, matou vários judeus e levou o restante como cativos para Babel. Quando o rei de Sidkiarro viu o Beit HaMikdash em chamas, ele sabia que o próximo passo dos babilônios seria capturar a ele e a família real. Vamos fugir, ele gritou aos seus 10 filhos. Eles correram para um túnel subterrâneo que se estendia desde o palácio do rei até as planícies de Jericó. Sidkiarro achou que ele e seus filhos escapariam em segurança. No entanto, Hashem decidiu de outra forma. Um veado correu para a abertura do túnel no vale de Jericó, exatamente onde Sidkiarro e seus filhos emergiram. Os soldados babilônios estavam bem ali, tentando pegar o veado. Ao invés disso, eles pegaram o rei judeu. Sidkiarro e seus filhos foram levados pelo general babilônio para serem julgados pelo rei Nabucodonosor. Você e seus filhos devem morrer, proclamou Nebuchadnezzar. Vocês são traidores. Quando Sidkiarro ouviu isto, ele gritou: Mate-me primeiro, não posso suportar ver meus filhos sendo executados. Mate-nos primeiro, os filhos pediram, não queremos ver o sangue de nosso pai derramado. Nebuchadnezzar optou pela maneira mais cruel. Primeiro, ele matou os 10 filhos de Sidkiarro na frente dele. Então, ele ordenou: seguem o rei judeu. Lanças de ferro foram trazidas e perfuraram os olhos de Sidkiarro até ele ficar cego. O rei cego foi então levado como prisioneiro para Babel. Sidkiarro lamentou: se ao menos tivéssemos ouvido Navi Irmial e seus avisos. Porque Sidkiarro foi castigado com a cegueira? Esta foi uma punição midá keneged midá. Ele desviou os olhos quando Bnei Israel fizeram Averote. Ele não usou seus olhos para o propósito correto. Portanto, Hashem fez com que ele perdesse a visão. A quinta punição. Dever. Hashem enviará uma praga. A Torá prevê, quando Bnei Israel virem os exércitos inimigos reunidos em torno deles, eles correrão para dentro de suas cidades fortificadas, eles acharão que estarão seguros atrás de suas fortes muralhas. No entanto, Hashem enviará a morte para dentro das muralhas também. Ele castigará os judeus com Dever, uma praga mortal. Judeu algum jamais foi enterrado em Jerusalém. A cidade não possui túmulos para que nenhum judeu possa ficar tamê ao pisar acidentalmente em um deles. A Torá prediz: quando aqueles que morrerem de Dever forem levados para ser enterrados fora de Jerusalém, os inimigos atacarão os judeus que os estiverem enterrando e os matarão também. As punições de Hashem são midá keneged midá. Já que os judeus não se ocuparam com Torá e mitzvot, Hashem fez com que eles se ocupassem com coisas desagradáveis como cuidar dos doentes e dos mortos por Dever. Uma punição adicional. Enquanto os inimigos sitiam as cidades, os judeus sofrem com a fome. A Torá adverte: quando vocês estiverem dentro das cidades cercadas e não puderem sair, porque os inimigos estão ao redor, vocês sofrerão com a fome. Geralmente, cada família judia assa pão em seu próprio forno. Agora, para economizar madeira, 10 mulheres terão que usar o mesmo forno juntas. Elas ficarão desapontadas ao ver que o pão que assaram saiu do forno em migalhas. Isto faz parte da punição. E depois que elas finalmente o comerem, elas ainda ficarão com fome, porque a comida não é abençoada como quando Bnei Israel cumprem a Torá. A Torá avisa: se vocês levarem a sério esta punição e fizerem techuvá, eu não mais castigarei vocês, mas, do contrário, eu ficarei muito bravo e farei com que a terceira e pior etapa da fome comece. Vocês passarão por tanta fome que começarão a comer a carne de seus próprios filhos. A punição da fome é midá keneged midá. A Torá é comparada a pão e água. Se Bnei Israel se recusa a comer o pão da Torá e a beber as águas da Torá, estudar e cumprir a Torá, Hashem tirará deles o seu outro pão e água. A Torá continua a predizer o que acontecerá depois que os inimigos cercarem as cidades em Eretz Israel.
Finalmente os inimigos quebrarão as muralhas e entrarão nas cidades. Eles destruirão as casas dos judeus juntamente com os templos e altares para a idolatria que Bnei Israel construíram. Todas essas predições viraram realidade. Antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, Eretz Israel estava repleta de altares para idolatria. Hashem fez com que Nebuchadnezzar invadisse Eretz Israel. Enquanto seu exército sitiava Jerusalém, os judeus morriam de fome. Foi então que a seguinte triste história aconteceu. Nossos sábios nos contam o pequeno menino que se recusou a dizer o Shema. O profeta Elial andava pelas ruas de Jerusalém. Havia judeus famintos por toda parte. Elial os consolava. Ele implorava a eles que fizessem techuvá. Ele encontrou um pequeno menino que estava tão fraco por causa da fome que não conseguia nem ficar em pé. Quantas pessoas da sua família ainda estão vivas? Elial perguntou ao menino. Todos morreram, ele respondeu. Sou o único que ainda vive. Elial lhe disse gentilmente, vou ensinar a você um passuque. Se você recitá-lo todos os dias, Hashem fará com que viva. Repita comigo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça, ó Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Pare, gritou o menino. Não diga o nome de Hashem. Meus pais nunca me ensinaram a dizer isto. O menino pegou o ídolo que carregava consigo e o beijou. Seu estômago inchado pela fome neste momento estourou. O menino morreu enquanto abraçava e beijava seu ídolo. Não é uma história triste. Ela mostra que Hashem estava furioso com os judeus. Ele cumpriu as punições que ameaçara na Torá, no Har Sinai. Todos os judeus juraram a Hashem que para sempre o ouviriam, mas na época do primeiro Beit HaMikdash, eles imitavam as nações não judias. Eles serviam a ídolos e cometiam outras averot muito sérias. Como você se lembra, a Torá já havia mencionado a punição da fome antes. Esta é a segunda punição, no entanto. Se a terra e as árvores não produzem o suficiente, alguns judeus ainda podem comprar comida de outros como do não-judeus. Nas cidades sitiadas, a fome aflige todas as pessoas. Não há jeito de conseguir comida, conforme Shem Olam. A sexta e última punição. O Beit HaMikdash será destruído e Bnei Israel serão exilados. Você se lembra que Hashem prometeu, se todos Bnei Israel cumprirem a Torá, eu colocarei um Beit HaMikdash eterno em seu meio? No entanto, se Bnei Israel pecarem, a Torá ameaça o contrário. Minha Shekhinah deixará o Beit HaMikdash e eu o destruirei. Este é o mais severo de todos os castigos. Ele aconteceu 2 vezes. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa de 3 averot. Havia judeus que entraram em casamentos proibidos pela Torá, havia assassinos e havia muitas pessoas que serviam a ídolos. Depois que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, o rei Nebuchadnezzar levou os judeus para Babel. Hashem manteve os judeus em Babel por 70 anos, então vários deles voltaram para Eretz Israel e construíram o segundo Beit HaMikdash. Mas Hashem destruiu este Beit HaMikdash também. Bnei Israel havia pecado de novo. Desta vez sua principal haverá foi que eles nutriam muito ódio uns pelos outros e falavam muito Lashon Hará. O Midrash nos conta. Onde está a Shekhinah desde que o Beit HaMikdash foi destruído? Quando os judeus pecaram, a Shekhinah de Hashem deixou o Beit HaMikdash. Ela voltou para o céu. Mas parte da Shekhinah permaneceu na terra para acompanhar alguns dos judeus, que saíram de Eretz Israel e foram levados para o exílio em Babel. Quem eram os afortunados judeus que foram acompanhados pela Shekhinah? Não foram os juízes do Sanhedrin, nem os Koanim do Beit HaMikdash, e nem os Leviim que ajudavam os Koanim, pois Hashem estava bravo com eles por causa de seus pecados. No entanto, um adendo, tá? No entanto, mesmo quando os judeus serviam a ídolos, a maioria continuava acreditando em Hashem. Eles adoravam Hashem como o Deus mais poderoso, enquanto serviam também a outros deuses. Os judeus acreditavam que estes deuses haviam recebido seu poder de Hashem.
conforme Radak Melachem 2, 17, 28. Continuando, mas Hashem demonstrou seu amor especial pelas crianças judias porque elas não tinham pecados, somente elas foram acompanhadas pela Shekhinah que as protegeu. Parte da Shekhinah se estabeleceu para sempre no Kotel Amaravi, um muro ocidental em Jerusalém. Ele é um dos muros do Har Abait, monte do templo. Hashem prometeu que o Kotel Amaravi jamais será destruído, sua Shekhinah repousa ali. O que acontecerá com a terra e com Beit Israel depois que os judeus forem exilados? A Torá declara: depois que vocês forem levados de Eretz Israel, a terra ficará completamente deserta, ninguém sequer passará por ela. Embora esta previsão seja sombria, ela também contém algum conforto para os judeus. A terra não se tornará a possessão de nações estrangeiras. A Torá continua: enquanto vocês estiverem nas terras de seus inimigos, eu colocarei o medo em seus corações. Até mesmo o som de uma folha batendo em outra causará grande terror a vocês. Nas terras do exílio, vocês viverão longe uns dos outros. Alguns de vocês se perderão entre as nações. Quais judeus se perderão? O próximo Midrash responde esta pergunta. O Midrash nos conta: onde estão as 10 tribos? As tribos de Yehudá e Benjamim foram as 2 últimas Shevatim levadas a Bavel por Nebuchadnezzar, na destruição do primeiro Beit HaMikdash. Nós, os judeus de hoje em dia, somos descendentes destas tribos ou da Shevet Levi. Onde estão as outras 10 tribos? Elas foram levadas da terra cerca de 100 anos antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash pelo rei de Ashur, a Síria. Para onde elas foram levadas? O Midrash conta que Hashem escondeu as 10 tribos além do rio Sambation. Este rio é chamado de Sambation ou Sabation, porque ele age de forma estranha no Shabat. Durante a semana inteira ele flui e lança pequenas pedras. No entanto, no Shabat ele fica completamente parado. Hoje, nós não conhecemos a localização deste rio ou o paradeiro das tribos perdidas. Quando Mashiach chegar, Hashem fará passagens subterrâneas que levarão ao Har Azetim, o Monte das Oliveiras em Jerusalém. O monte se abrirá e as 10 Shevatim emergirão dele para se reunirem com todos os judeus. A Torá continua: mesmo quando Bnei Israel estiver em terras estranhas, eu não os abandonarei. Eu enviarei meus Neviim, profetas, para pedir a eles que façam techuvá. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, Hashem enviou Navi e Hezkel para Bavel. Ele orientou Bnei Israel a fazer techuvá. Eles o escutaram, e 70 anos mais tarde tiveram permissão de retornar a Eretz Israel. A Shekhinah de Hashem estará conosco mesmo na Galut, exílio. Esta maravilhosa promessa se concretizou de todas as antigas nações, somente o povo judeu sobreviveu. O Midrash nos conta: a ovelha e os 70 lobos. O imperador romano, disse a Rabi Yehoshua ben Hanania, é maravilhoso e inacreditável como uma pequena ovelha consegue permanecer viva entre 70 lobos. Quem é a pequena ovelha a quem o imperador se referiu? O povo judeu. E quem é comparado aos 70 lobos? As nações do mundo que buscam constantemente destruir o povo judeu. No entanto, Rabi Yehoshua respondeu ao imperador: não admire a ovelha, admire o pastor que a protege dos dentes dos 70 lobos. O povo judeu teria sido destruído há muito tempo não fosse a proteção especial de Hashem, prometida na Torá. Hashem promete lembrar seu pacto com nossos patriarcas e findar nossa galut, exílio. Hashem prometeu: se os judeus fizerem techuvá, eu imediatamente terminarei com sua galut. Porém, se eles não fizerem techuvá, eu terminarei com sua galut quando chegar a hora certa. No entanto, neste caso, eu trarei sofrimento e privação sobre eles. Quando o momento destinado chegar, eu recordarei meu pacto com os patriarcas e com os 12 filhos de Jacó. Eu trarei Bnei Israel de volta para a sua terra, e serei seu Deus, e eles serão meu povo.
O que podemos fazer para apressar o fim da nossa galute? Certamente devemos estudar e cumprir a Torá. Também precisamos cuidar para falar e agir e nos vestir de acordo com a Torá. Se, Has Shalom, agirmos como gentios, Hashem aplicará os castigos com os quais ele nos advertiu na Torá, para nos lembrar que somos o seu povo sagrado, conforme Mesher Hormá. A doação de dinheiro no valor de uma pessoa ao Beit HaMikdash. A Torá nos conta que um judeu pode doar uma soma em dinheiro no valor de si ou de outra pessoa ao Beit HaMikdash. Tal doação é chamada pela Torá de Erkeha, que significa o seu valor. Como sabemos quanto vale uma pessoa? A Torá lista o valor de cada homem e mulher judia para o cumprimento da mitzvah de valores. Por exemplo, o valor de todos os meninos judeus de 5 a 20 anos é de 20 moedas de shekel. O valor de todos os homens entre 20 e 60 anos é de 50 moedas de shekel. Hashem não nos revelou sua razão para estabelecer a quantia em particular para cada grupo mencionada na Torá. Se um judeu afirma, eu quero dar o valor de meu filho para o Beit HaMikdash, Hashem considera como se ele tivesse oferecido seu filho como um corban. Os Koanim usavam o dinheiro que recebiam desta mitzvah para fazer os reparos necessários no Beit HaMikdash. Uma criança abaixo do bar ou bat mitzvah não tinha permissão para doar seu próprio valor ou de outra pessoa ao Beit HaMikdash. Um fazendeiro judeu deve dar o dízimo de seus animais recém-nascidos a Hashem. A Torá ordena: um fazendeiro judeu que possua suas próprias vacas, ovelhas ou bodes deve dar a Hashem todo o 10º recém-nascido. Esta doação é chamada de Maaser Behemá. De que forma os animais para Maaser Behemá eram separados? Uma vez por ano, o fazendeiro juntava todos os animais recém-nascidos em um estábulo com uma porta tão pequena que apenas um animal de cada vez podia passar. O fazendeiro então fazia com que os animais saíssem um a um e ia contando-os. Quando o 10º animal passava, ele o marcava com um pedaço de pau mergulhado em tinta vermelha. Ele falava: este animal é Maaser. O que acontecia aos animais marcados com vermelho? O proprietário os levava para Yerushalayim. Depois que eles eram abatidos, o Cohen queimava as partes internas do corban no Mishbeach. Então, o Cohen dava a carne ao proprietário que tinha permissão de comê-la em Yerushalayim. A mitzvah de dar Maaser Behemá traz benefícios extraordinários para o povo judeu. Hashem temia que os fazendeiros judeus em Eretz Israel estivessem tão ocupados plantando grãos e cuidando dos animais que não teriam tempo para estudar Torá. Portanto, ele lhes deu mitzvot que os forçariam a visitar Yerushalayim. Uma dessas mitzvot é Maaser Behemá. Outras mitzvot pelas quais os judeus têm que vir a Yerushalayim são Maaser Sheni e visitar o Beit HaMikdash em Pessah, Shavuot e Sukkot. O que havia de tão especial sobre a cidade de Yerushalayim? Yerushalayim era o centro do estudo da Torá. Quando o judeu visitava Yerushalayim, ele se encontrava com vários Talmidei Hachamim, a quem podiam fazer perguntas. Ele se lembrava de quanto é importante estudar a Torá. Se um judeu tinha uma quantidade muito grande de animais que eram Maaser Behemá, ele falava a um de seus filhos: vá para Yerushalayim e estude Torá. Temos uma grande quantidade de carne de nosso Maaser Behemá que deve ser consumida em Yerushalayim. Desta forma, cada família judia enviava ao menos um de seus membros para estudar Torá em Yerushalayim. Cada membro poderia então ensinar ao restante da família Torá e mitzvot. E assim essa mitzvah ajudava a tornar cada família sagrada. Este é o propósito de todas as mitzvot. Elas tornam os judeus sagrados, de forma que a Shekhinah possa repousar não apenas no Beit HaMikdash, mas nos corações de todo Bnei Israel. Terminamos a Parashá Bechukotai. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!